Boa noite, me chamo Maria Júlia. O meu trabalho é sobre análise morfométrica da bacia hidrográfica do rio Passo Pio. O objetivo desse vídeo é apresentar as correções do trabalho. Essa é a versão final. O trabalho vai ser composto pelas correções realizadas, o processo de análise e a conclusão. Inicialmente, vou apresentar a bacia hidrográfica do rio Passo Pio. Ela possui uma área de 1.012 km² e um perímetro de 205 km. Sua altura varia de 300 a 880 metros de altitude. Ela está localizada no oeste de Santa Catarina. Sobre as correções que foram realizadas, primeiramente eu irei falar dos testes dos limiares. Foi feito os testes do limiar 2.000, 3.000 e 4.000, e o escolhido foi o 3.000. Eu escolhi o 3.000 porque ele se aproximou mais com os rios do Hydro Rivers, que é o que está em vermelho, conforme as imagens. O Hydro Rivers no limiar 2.000 ficou pequeno e no 4.000 ficou maior. Também foi feito a finalização da hierarquização dos rios. Na primeira versão tinha sido incompleta. Agora os rios já estão todos com as ordens corretas pelo método Strahler. Também foi reajustado as curvas episiométricas que tinham sido feitas incorretamente, tanto pelo método matricial quanto pelo método manual. Foi calculado também as altitudes medianas, utilizando a fórmula da interpolação linear, onde foi encontrado o valor referente a 50% da área, a elevação. Também foi calculado a altitude média pelo método matricial e manual. O perfil do rio principal também foi encontrado pelo complemento do QGIS, como também foram calculadas as leis de Orton pelo método matricial e o manual. Sobre o processo de geração da bacia, a bacia matricial foi gerada automaticamente pelo QGIS. A bacia em si foi feita pela função r.water.outlet, pelo arquivo raster MDT sem depressão. Os rios também foram gerados com funções do QGIS automaticamente. A geração da bacia manual foi feita com o MDT da EPAGRE. Ele foi calculado as curvas de nível a partir do MDT, e com isso foi gerado os rios a bacia manualmente, sem cortar nenhum rio. Os cálculos dos parâmetros morfométricos da bacia foram calculados a maioria pela calculadora de campo da tabela de atributos. Foi possível calcular a área, o perímetro e o comprimento dos rios e do rio principal. Por exemplo, tem a fórmula aqui de como foi calculado o rio principal, o comprimento do rio principal. Com esses valores foi possível encontrar os fatores de forma, que é pela área e o comprimento do rio principal, o índice de compacidade, a densidade dos rios, a densidade da drenagem, entre outros. A seguir eu mostro um resumo das funções que foram calculadas. Foi calculada a área pelo método matricial e manual. A diferença entre os dois métodos não foi grande. Já o perímetro já teve uma diferença um pouco maior. A largura foi um pouco diferente, o comprimento do rio principal foi um pouco diferente, pois o método matricial ele é mais preciso, o do Hydro Rivers tem um tamanho de pixel menor. O fator de forma também foi calculado, como o índice de compacidade, a densidade dos rios e a densidade da drenagem. O valor comparado entre os dois não variou tanto. A seguir, tem a comparação dos dois métodos. As duas bacias foram relativamente parecidas de área. O que mais mudou foram os rios, porque o Hydro Rivers usou um MDT diferente. A seguir, temos um mapa ipisométrico, que mostra as alturas e a área que tem com cada elevação.
Também mostra onde está a bacia nos municípios, como nessa parte verde são os municípios. Tem um mapa com as ordens dos rios. Tá um pouco difícil de visualizar aqui, mas dá para ver os rios, os primeiros rios perto da nascente são os de ordem 1, e quando eles foram se juntando, foi aumentando as ordens. A ordem final, que chega ao exutório do rio, é a ordem 4. E concluindo, foi feita nesse trabalho a hierarquização dos rios, foi feito o resultado dos testes dos limiares, a delimitação manual da bacia, que foi finalizada, foi feito o cálculo do perfil do rio, da curva hipométrica das leis de Orton, da altura média e mediana, e feito os mapas temáticos tanto pelo método manual quanto pelo método matricial. E foi usado com o auxílio do QGIS e utilizando as funções. Foi possível encontrar também a densidade de drenagem, densidade dos rios e a primeira, segunda e terceira lei de Orton, conforme nessa tabela, que possui um resumo de todos os valores encontrados. E o link do vídeo está no arquivo da versão final, que vai ser disponibilizado no Moodle. Obrigada!